Nesse vídeo, eu vou estar mostrando como desenhar a estrutura de uma antena através do software Phonec 2. Aqui no caso, eu vou dar um exemplo bem simples de antena, que é o dipolo de meia onda na frequência de 300 MHz. Então aqui, logo que você abre o programa, para começar a desenhar a estrutura da sua antena, você vem aqui nesse ícone Edit NEC Input File. Porém, antes de clicar sobre este ícone, é bom estar vindo aqui em Settings para observar se essa opção aqui, NEC Editor, está marcada, porque caso essa outra opção aqui na parte de cima, Geometry, esteja marcada, quando você clica no ícone, você vai cair nessa outra janelinha aqui. E através dela também é possível estar aí desenhando a sua antena, mas eu acho aqui mais complicado, eu não recomendo. Então, só a título de curiosidade, você tem aqui 3 opções de planos para você estar desenhando a sua antena, que é XZ, YZ e XY. Você pode escolher um dos 3 para estar desenhando. E no caso aqui, a gente tem essa estrutura aqui dessa antena aguda. Se você vier aqui no ícone do lápis vermelho, você consegue observar os parâmetros dessa antena aqui, dispostos nessa tabelinha. E só para dar exemplo aqui, para você estar desenhando, por exemplo, uma haste, caso você queira adicionar uma haste à estrutura da antena, você vem aqui em Add e Wire Geometry. E então você pode começar aqui desenhar meio que a mão livre aqui uma nova haste na estrutura da antena. Então, caso você venha aqui no ícone do lápis, você consegue observar que uma 7ª haste foi adicionada aqui à estrutura da antena. Mas, enfim, eu acho mais complicado de estar desenhando aqui dessa forma. Não salvar. Então, você vem aqui em Settings, NEC, e clica sobre o ícone. Aí sim você vai começar a desenhar a sua antena. Então, logo que você abre aqui o ícone, você cai nessa tabelinha, nessa aba Geometry, que é onde você vai estar desenhando a sua antena. Aqui no caso já tem uma outra antena desenhada, obviamente. Aqui nessa tabelinha você tem as variáveis, aqui em Symbols você tem as variáveis com os valores aqui definidos. Então, aqui você vem na aba Geometry, File, New, para você criar uma nova estrutura, um novo projeto. Aqui no caso, como a gente vai desenhar um dipolo de meia onda, eu quero que esse dipolo fique centralizado ali no eixo Z. E para começar a calcular os valores dos parâmetros dessa antena, você precisa realizar aquele cálculo básico, que é o cálculo do comprimento de onda. Esse cálculo consiste de você colocar a velocidade da luz sobre a frequência. Como resultado, a gente tem 1 metro, que é o valor do comprimento de onda. E como esse dipolo é um dipolo de meia onda, significa que ele vai ter o valor de meio metro. Então, eu vou desenhar essa estrutura desse dipolo de meio metro no eixo Z, centralizado no eixo Z. Então, aqui você começa a preencher a tabelinha nessa primeira opção aqui, que é Type. Você escolhe essa opção aqui, Wire, que é a opção de haste mais simples. A opção de Tag, você coloca 1. Tag é simplesmente o número ali da sua haste. Então, eu coloco 1 porque é a minha primeira e única haste. A questão de segmentos. A questão de segmentos, você pode usar um cálculo que é bem comum, que é o cálculo de 40 segmentos para um comprimento de onda. Então, você realiza esse cálculo da seguinte forma. Você pode usar uma regrinha de 3, por exemplo. 40 segmentos para o seu comprimento de onda que você está utilizando, que no meu caso aqui é 1 metro, e na parte de baixo da regrinha de 3 você vai colocar X segmentos para o valor em metros da sua estrutura, da estrutura da haste que você está
tá acrescentando ali na estrutura da sua antena. Então, aqui no caso, a minha continha deu em torno de 20 segmentos, então eu coloco aqui 20 segmentos. E como a minha estrutura do meu dipolo tem meio metro, a estrutura total tem meio metro, eu vou colocar aqui na parte Z1, que é a parte positiva, 0,25 metros. E na parte Z2 eu vou colocar menos 0,25 metros. Então, como essa minha estrutura vai estar centralizada somente no eixo Z, todo o resto, os valores dos outros eixos, x1, y1, x2, y2, todos esses valores estarão zerados. Então, aqui, o último a ser preenchido aqui é o raio, que também é dado em metros. Então, aqui para dipolo, não pode ser ultrapassado o valor de 3 milímetros. Então, eu escolhi aqui o valor de 1 milímetro, que em metros vai dar 0,001 metros. Daí, essa parte já está resolvida, já está preenchida. Então, a próxima parte é a parte de fonte de tensão. Aqui em Type, você vai escolher essa opção, Voltage. Tag. Essa parte aqui significa em qual das hastes você vai estar acrescentando essa fonte de tensão. No meu caso, como eu tenho uma única haste, evidentemente vai ser na haste 1. Aqui em seg, não é a quantidade de segmentos que a fonte de tensão vai ter, porque isso não faz nem sentido, mas esse parâmetro aqui se refere em qual segmento você vai estar colocando essa fonte de tensão. Como aqui a gente vê que a gente calculou aqui 20 segmentos ao longo de toda a haste, para você colocar essa fonte de tensão exatamente no meio da haste, você pode escolher colocar no 10º segmento, aí você coloca o número 10 aqui, ou para ser mais específico, para ser mais preciso, você pode colocar aqui também 50%, que aí essa fonte de tensão vai ser acrescentada exatamente no meio da sua haste. Então, para acabar de completar aqui, você coloca real, magnitude igual a 1, e o resto você pode completar com 0. Agora, a última aba a ser preenchida é aqui essa aba de frequência. Como dá para ver aqui, ele já até preencheu sozinho, colocou aqui em torno de 300 MHz. Eu acho que foi pela própria estrutura que eu já desenhei lá na aba Geometry. Ele meio que detecta, já que é um dipolo de meia onda, na frequência de 300 MHz. Mas você pode vir aqui e colocar mais certinho, 300 MHz. Daí, preenchida essas três abas, que é a aba Geometry, Source e essa outra de frequência, você vem aqui em File, Save As, para poder estar salvando aí o seu novo arquivo, o seu projeto. Então, você pode vir aqui, fechar essa janelinha ou clicar na calculadora aqui verde para estar executando, mas você também pode vir aqui na janela Main para fazer a mesma coisa. Então, quando a gente observa aqui essa janelinha de Geometry, dá para ver que a estrutura da antena, como a gente tinha previsto, já está aqui desenhada, formada já. E dá para ver também que a fonte de tensão está presente aqui exatamente no meio da nossa haste, no meio aqui da estrutura. Então, para você estar agora executando, simulando o diagrama de radiação dessa antena, você pode vir aqui na calculadora verde, nesse símbolo, Far Field. Quando você clica aqui em vertical, é como se você estivesse observando o diagrama de radiação da antena de lado. Então, você vai ver como se fosse uma maçãzinha, que é bem comum aí para dipolo. Quando você clica horizontal, Far Field, horizontal, é como se você estivesse observando essa mesma antena, esse mesmo diagrama de radiação, só que por cima. Então, você vai ver como se fosse uma esfera.
bem grande. Então, esse é o exemplo bem simples de um dipolo de meia onda na frequência de 300 MHz. Então, agora eu vou dar um exemplo aqui bem simples de como está acrescentando um novo elemento à estrutura do dipolo já pronta, para que a gente possa observar melhor a questão de espaçamento em 3D, como que ficaria isso. Então, você vem aqui no ícone novamente para estar desenhando. Nessa parte, nessa aba Geometry, você clica aqui novamente em Type. A parte de tag vai ser 2, porque vai ser o seu segundo elemento a ser acrescentado. Eu vou acrescentar um elemento também paralelo ao eixo Z, só que eu vou colocar ele um pouquinho menor, então vai ser 0,15 positivo no Z1 e negativo menos 0,15 no Z2. A partir de agora, eu posso escolher em qual dos meus eixos eu vou fixar essa minha haste paralela ao eixo Z, se vai ser no eixo X ou no eixo Y. Aqui no caso eu vou escolher o eixo X, então eu posso vir aqui no eixo Y e zerar de uma vez, porque evidentemente não vai ter nenhuma estrutura de antena fixada no eixo Y. Então, aqui no eixo X, esse eixo vai ser responsável, você vai colocar o valor referente ao espaçamento entre uma haste e outra. Então, eu vou colocar aqui o valor de 0,10 metros, é um valor que eu escolhi arbitrariamente, só para dar como exemplo mesmo. No caso de um projeto, você teria todos esses valores calculados de forma correta, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo de 0,10 metros de espaçamento de uma haste para outra. Então, você repete aqui esse valor de 0,10 metros também no X2, porque como a haste vai estar no eixo positivo, você coloca os dois valores positivos, tanto o X1 quanto o X2. Então, agora a única parte que sobrou foi a parte de segmentos e raio. Então, segmentos, como a haste é um pouquinho menor, eu vou chutar, por exemplo, 17 segmentos. E o raio vai ser exatamente o mesmo raio da primeira haste. Daí você vem aqui e salva, fecha. Então, aqui na janela Geometry, você pode observar já o seu novo elemento acrescentado aí à estrutura da antena. Então, dá para observar aqui que ele ficou exatamente como a gente queria. Paralelo ao eixo Z e fixado no eixo X. Então, dá para observar que lá no eixo Y não tem nenhuma estrutura de antena, porque a gente escolheu o eixo X para estar fixando essa nova haste. Outra coisa a ser observada também é aqui na janelinha Main, você vem aqui em segmentos, então você observa aqui o valor de 34. Esse valor é referente à quantidade total de segmentos em toda a sua estrutura da sua antena. E se você observar na sua tabela, eu coloquei aqui 20 segmentos para a primeira haste e 17 para a segunda, que foi um valor que eu chutei, eu não calculei. Então, era para ter 37 segmentos no total, porém aqui está marcando como 34. Isso acontece por quê? Porque eu deixei essa opção aqui, autossegmentação marcada. Então, caso às vezes você não queira calcular, você pode deixar essa opção marcada. E para que o próprio programa regule assim, os segmentos. Então, você pode assim, calcular um valor que não seja exatamente específico, que não seja tão preciso, e deixar essa opção marcada para que o próprio programa regule a quantidade de segmentos na estrutura da sua antena. Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado aí a quem tem dificuldades para ter essa visão 3D, para estar desenhando o projeto da antena.